E a gente vai iniciar agora a minha parte preferida na produção de Páscoa, que é fazer a montagem dos nossos ovos. A gente vai montar agora um ovo Kinder e a gente vai precisar basicamente desses elementos que tá aqui. Eu já gosto de montar ele diretamente na caixa. Como eu comentei para vocês nos módulos anteriores sobre organização, eu faço uma linha de produção, então eu já anotei ali no meu dia que eu tenho 15 ovos Kinder para montar, por exemplo. Então eu vou dispor de 15 caixas numa bancada e vou montar esses 15 ovos ao mesmo tempo, tá? Não vou montar um, vou montar outro e vou montar outro. Eu monto em linha de produção mesmo, que significa o quê? Coloquei a casca, coloco a casca em todos. Agora chegou a hora de colocar o recheio. Coloco o recheio branco em um, coloco em todos. Vou fazendo todos os processos em todos ao mesmo tempo. Eu acho que isso organiza muito e otimiza muito o tempo da gente fazendo essas coisas. Aqui a gente vai montar somente um, tá? Então eu já tô com a minha caixa aqui. A caixa ela também já tá ali nas dicas de fornecedores. Essa aqui a gente compra da IGA. Ela fica aqui em Porto Alegre, mas ela manda por correio para todo o Brasil. Então é super fácil de achar. E eu acho muito boa essa caixa, tá? Eu acho que eles têm um preço ótimo. Quando a gente inicia a semana da Páscoa, eu já tô com todas as minhas caixas montadas. Todas elas montadas e com a colherzinha dentro. Porque eu só quero pegar essa caixa e montar meu ovo. Até queria falar pra vocês sobre colher, que é o seguinte. A gente usa essa linha aqui da Tramontina, que é a linha Búzios, que é colher de sobremesa, que eles chamam. E essa colherzinha, ela tem um valor ótimo. Aqui a gente paga acho que R$1,10, R$1,20 no máximo. Vem uma caixinha com 12, a gente compra de uma distribuidora e eu acho que vale super a pena. É uma colherzinha de inox. Tem umas de plástico que imitam inox, mas aqui não vale a pena o valor. É quase a mesma coisa que essa aqui, eu acho que essa fica muito mais elegante nos ovos. Então, se você quiser essa ideia também. E a gente usa um barbante que ele tem um elásticozinho, que facilita muito na hora de amarrar a colherzinha na caixa, né? Eu gosto de usar esse aqui que é prata, da mesma cor da colherzinha, eu acho que fica mais elegante. Então eu já monto todas as minhas caixas, deixo tudo pronto e aí eu vou começar a montar os meus ovos. Lembra que eu tô lá com a minha caixa, né, de cascas de ovos. Tô lá com todas as minhas cascas ao leite, vou desembalar agora e vou colocar ela na minha caixa pra gente montar o ovo. Se eu tivesse 15 aqui, eu ia botar os 14 ovos restantes na embalagem. O que é a primeira coisa que eu faço no recheio do nosso ovo Kinder? Eu coloco o brigadeiro branco, eu coloco o brownie e aí depois eu venho com a cobertura dele. A gente vai montar ele junto aqui em cima da balança, tá? Se você, esse ovo aqui já vai estar a descrição das quantidades para você. Mas se você for fazer um outro ovo, um outro sabor, é importante, pelo menos a primeira vez que você for fazer para precificar, você fazer em cima da balança. Na semana da Páscoa, se eu tenho 15 ovos para fazer, eu não peso os 15 ovos, tá? Eu mais ou menos já sei aqui a quantidade de recheio que vai, já separo o brownie na quantidade que eu sei que vai, então vai mais ou menos de olho, vai. Não gosto muito de usar essa frase, mas é mais ou menos assim, porque eu já tenho essa experiência de saber quanto que vai de quantidade. E eu utilizo também um bico de confeitar, nesse caso aqui é um bico 2A, que ele já vai me ajudar a ter esse padrão aqui na quantidade de recheio, tá? Então eu não tenho como ficar pesando cada ovo na semana da Páscoa, então eu só peso quando eu vou precificar aqui no início da Páscoa. Eu já deixo tudo disposto perto de mim para fazer as coisas, né? Já deixo os chocolates, tudo que eu vou fazer para agilizar o meu processo. Lembra do que eu falei, né? Otimizar a produção. Vou começar colocando o brigadeiro na manga de confeitar. O meu brigadeiro, o meu ovo de Kinder, ele vai de brigadeiro branco. Então eu vou cortar aqui, eu corto essas pontinhas só para me facilitar a vida. Muito cuidado com elas, tá? É muito transparente esse plástico, pode cair no alimento e a gente não vê, então tem que ter bastante cuidado. Vou colocar o bico de confeitar. E vou colocar o recheio aqui dentro. Qual é a melhor forma de colocar o recheio aqui dentro? Eu tenho uma amiga que sempre fala, Pri, como é que tu consegue colocar aquilo? Eu faço uma sujeira. A dica é o seguinte,
não faça esse aqui, ó, de abrir e começar a colocar o recheio aqui, porque vai ficar recheio aqui na borda e você vai acabar fazendo uma lambança. Dobre ele quase na metade, tá? Ó, faz uma capinha que cubra a sua mão. Se você quiser, pode colocar dentro de um copo que te apoie, mas eu prefiro fazer na mão, acho mais prático. Faça aqui uma capinha e agora sim você coloca o recheio dentro. Aí o recheio vai ficar sempre nessa metade pra baixo, tá? Vou deixar sempre o meu brigadeiro coberto. E aí agora aqui eu tenho uma margem aqui de segurança que não vai me sujar a mão, tá? E eu vou usar dessa forma. Vou começar com brigadeiro branco e vou colocar brownie e depois mais brigadeiro branco. Então eu vou ligar aqui a minha balança. Vou colocar o meu brigadeiro branco, tá? Não encha muito a manga de confeitar, porque isso vai dificultar na hora de você apertar, vai ficar cansativo, vai ficar desconfortável, tá? Então coloca o suficiente só. Aqui eu coloquei 70 gramas de brigadeiro branco. Vou zerar. Isso pensando que você tá fazendo a sua precificação inicial, tá? O nosso brownie tem uma característica dele ser bem úmido, né? A casca dele é bem craquelada e por dentro ele é bem úmido. Eu acho ele muito gostoso para colocar dentro do ovo justamente por isso. Quando você dá uma colherada, vem tudo aquilo cremoso junto. Se você quer um brownie não tão úmido assim, você pode adaptar essa receita. Talvez colocar mais farinha, talvez colocar menos chocolate, tempo de forno, isso você ajusta, tá? Eu acho ele perfeito da forma como ele é. Então, vou colocar ele dentro, tô na minha primeira pesagem, vou pesar. Os próximos a gente vai montar e não vai fazer isso. Eu não coloco muito brownie dentro, tá? Porque eu gosto de ter bastante brigadeiro. Mas eu completo praticamente uma volta. 30 gramas de brownie é o que eu uso dentro do ovo. Eu sempre deixo um paninho com álcool aqui também pra gente ir limpando a mão e pra fazer qualquer tipo de limpeza eventual que tenha na embalagem. A gente nunca envia uma embalagem suja pro cliente, pelo amor de Deus. Vou pra segunda parte do recheio e eu vou tarar a balança, né? Vou zerar ela. E vou vir aqui com a segunda parte. Aí essa segunda parte eu vou cobrir totalmente o meu ovo. Só que eu vou cuidar para que eu não ultrapasse as laterais, porque isso pode sujar, fica um aspecto de desleixo, na minha opinião. E vou cuidar para não ficar muito acima também, porque a gente ainda vai colocar cobertura em cima, tá? E eu venho nesses movimentos assim, olha como esse brigadeiro tá cremoso, gente. Eu deixo ele dessa forma. Agora eu venho para a parte da cobertura. Eu já tenho separado tudo que eu vou usar. Aqui deu 113 gramas de brigadeiro. Vou deixar aqui em cima que depois a gente vai fazer uma outra parte. Vem pra parte da cobertura. O que eu faço com o ovo Kinder? Se você tá fazendo o primeiro ovo, um sabor diferente, sempre antes de montar você pensa, dispõe os produtos que você quer colocar em cima e pensa já antes de colocar o que você quer montar. Quando a gente vai decorar um bolo, por exemplo, se eu chegar na frente do bolo só e deixar pra pensar nele na hora, pode ser que eu não faça as coisas exatamente como eu gostaria de fazer, ou depois eu fico pensando, eu poderia ter feito de outro jeito. Então já pensa nessa decoração de cima antes, tá? Eu vou fazer a decoração que eu já faço há anos, então eu disponho o Kinder Ovo aqui, nessa posição. Isso que eu comentei que eu sou meio apegada com essas posições. Todos eles têm que estar do mesmo jeito quando eles estão enfileiradinhos. Eu coloco 4 brigadeiros gourmet. O primeiro eu sempre coloco dentro do Kinder Ovo. Depois eu venho pro Kinder Bueno. Então eu já utilizo um aqui. E essa outra aqui eu divido e coloco nessas posições. Aqui eu faço uma vírgula com esses meus outros 3 brigadeiros gourmet. Esses aqui ficaram um pouquinho maior. E eu tenho o Kinder Barrinha, que eu corto também.
E aí aqui eu vou colocar no meio e eu geralmente coloco nos cantinhos, tá? O que que acontece agora? Eu tenho algumas falhas que eu consigo enxergar no ovo, né? Então eu sei que tem aqui partes brancas que estão me incomodando, eu não quero ver elas, eu quero ele mais harmônico. Então eu venho agora com um bico de confeitar de pitanga, que é o 2B da Wilton, e eu venho aqui só para preencher esses buraquinhos e deixar mais harmônico esse ovo, tá? Aqui eu tenho brigadeiro tradicional, você pode fazer com brigadeiro branco também. Eu prefiro o tradicional para ele ficar um pouquinho diferente. Então eu tô vendo aqui que tem essas falhas, eu vou vir aqui justamente onde elas estão, ó. Tô vendo que tem uma aqui, vou fazer uma pitanga. Vou fazer isso em todos essas partes que estão aparecendo pra mim, tá? Pronto. Tá pronto. Aqui foi 30 gramas de brigadeiro, né? Então acho que isso a gente precifica também, tá, gente? Vocês não esqueçam disso. Eu acho que fica mais bonito, tá? A gente tem fotos no nosso Instagram dos primeiros ovos que eu fazia, que eu só colocava as coisas aqui em cima e eu sabia que tinha algumas coisas que me incomodavam, mas eu não sabia o que que era exatamente. Então depois eu descobri que eram esses pontos. Aqui tem mais um. E tá pronto. Nosso ovo ficou pronto. E ele é o ovo que a gente mais vende aqui no nosso ateliê.